Vamos orar? Senhor, Papai, te agradecemos nessa noite pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo ministrar, Senhor, da Tua graça nas nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito nos ministre, que possamos ouvir a Tua voz. Abrimos o nosso Espírito. Fala conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você está nos visitando hoje pela primeira vez e você caiu num mês onde nós estamos fazendo uma série chamada Mosaico Familiar. Nós estamos trabalhando algumas das facetas da família. Semana passada, pela manhã, o Moacir compartilhou um pouquinho, manhã, né, os 2 cultos da manhã, e o Robson compartilhou tarde e noite sobre a geração alfa, que é a geração nativo digital, essa que já nasceu dentro desse ambiente digital. E hoje, vai até mais ou menos uns 12 anos de idade, mais ou menos. E hoje eu quero conversar com você sobre a geração Z. Essa galera que vive entre... Eu fiz assim, mas não deu certinho a nossa combinação. A Z. A zebra que deu. Não, Andrei, fica tranquilo, estou contigo. Não, eu nem queria botar mesmo. Nós estamos falando sobre a geração Z, que é mais ou menos a galera entre 13 e 28 anos de idade. E é com essa galera que eu quero conversar hoje. Na verdade, eu quero conversar com 3 grupos de pessoas em específico. O primeiro deles são os adolescentes, que é esses 13 até os seus 17, mais ou menos. Quero conversar com outro grupo, que é o grupo de jovens, que vai até os 28 anos de idade. E quero conversar com você que é pai dessa galera e que tem o seu filho aí nessa categoria. Tu é o cara? Te amo. Essa é eu, Z. Ah, Anderson, mas eu não tenho, meus filhos ainda são pequenos, o meu culto era da semana passada, eu podia ter ficado em casa comendo alguma coisa. Podia mesmo. Mas o seu filho, ainda que seja pequenininho, ele vai crescer e vai ser adolescente. Cara, mas eu não sou adolescente, eu não sou jovem até 28 anos de idade, e eu já passei, na verdade, os meus filhos já nem estão. Os meus ainda, o mais velho tem 25, então ainda ainda estou lidando com a galera dessa geração. Mas talvez você diga assim, cara, já não estou mais, já passei essa fase, já não tem mais. Beleza, então está certo. Mas tem um monte de gente que você conhece que está nessa fase, e eu espero que você possa crescer, aprender alguma coisa e contribuir na vida de alguém. E se porventura você já passou dos 28, não tem nem filho e nem nada fora disso, talvez um dia você terá. Espero que você também aprenda com isso. Então, acho que todo mundo vai conseguir tirar alguma coisa desse negócio. Eu espero. Pode ser assim, não? Que bom, porque é o que eu aprontei. Se vocês dissessem que não, eu estava roubadaço aqui, não sabia o que eu ia fazer da vida. Muito bom. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas essa é a única geração, ou talvez a primeira geração da história, a sofrer de uma ressaca de algo que ela nunca viveu. Mais ou menos, isso aqui é que nem aquele meme que a gente fala, saudade dos momentos que nunca vivemos. É mais ou menos assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa geração é uma geração que ela acorda de manhã, ela pega o celular, e ali no celular, sem sair da cama, ela já consegue visitar as Maldivas, ela já consegue ver um cara de 18 anos de idade, que é um grande influencer, e que já comprou um carro 0 km, e ele está mostrando o seu carro 0 km ali, naquele feed ou naquele story. Você consegue ainda deitado na cama ver um coach que acordou às 4 da manhã, já correu 15 km, tomou um banho frio e ele está dizendo assim, uhul, nós vamos vencer. Eu tenho raiva de quem acorda assim. O Robson é um cara que acorda assim, raiva. Eu demoro umas 3 horas para saber o meu nome depois que eu acordei, e ele já acorda todo feliz, ele acorda cantando, ele está sempre animado. Eu tenho raiva de gente assim, desculpa, não consigo viver isso. Meu irmão é assim. Brincadeiras à parte, mas enfim, tem gente que é animado o tempo todo, assim, quando acorda, digo, 2 xícaras de café primeiro, depois a gente volta a conversar, aí nós podemos compartilhar alguma coisa. Mas essa galera, ela está ali, cara, ela está vivendo esse negócio, e o que ela está olhando ali, ela vê esse cara gritando, uhul, uhul, e parece que esse maluco não tem boleto para pagar, não tem
um pé de galinha na cara, não tem nada, ele está feliz da vida e a vida maravilhosa. O que nós estamos vendo ali, na verdade, é um recorte. O que nós vemos ali é o palco. Nós não estamos vendo o bastidor. Nós não estamos vendo o que acontece por trás. Nós não estamos vendo a construção daquilo tudo. O que nós estamos vendo só são 15 segundos de um influencer, ou talvez um Reels de 1 minuto e meio, onde ele passa uma imagem de um vídeo editado, de um vídeo cheio de filtro e de toda uma história, que ele passa uma imagem. E nós estamos vendo os nossos adolescentes e jovens tendo essa percepção, e aquilo se torna o mundo uma realidade. Afinal, eles estão hoje sendo influenciados pelo algoritmo. O algoritmo diz para eles o que é verdade, e na cabeça deles aquilo sim é verdade. E talvez o espectro da sua vida, seja ele um seguidor de 1.000, de 5.000, ou talvez até de 10.000 pessoas, que ele siga, e ele olha aquelas 10.000 pessoas, o que não é verdade, porque nem são todos 10.000 que vivem desse jeito, mas aparentemente parece que a bolha a qual ele está inserido, o mundo a qual ele vive, é este mundo de sucesso. É esse mundo de pessoas que expressam essa coisa tão rápida, essa coisa maravilhosa, e ele está sofrendo uma pressão absurda, emocional, por não ter chegado lá ainda. E o sentimento que ele tem, de novo, ainda não é real isso. Voltando um pouquinho, abrindo parênteses, essa realidade desses 10.000 influencers, ainda, primeiro que não, nem todos eles são, mas ainda que fossem, ainda que fosse verdade, toda a sua bolha, 100% da sua bolha, a bolha que você está inserido, ela representasse justamente isso, ela ainda não é uma realidade, ela não é uma amostra do que é a sociedade, porque você vai ver milhares e milhões de adolescentes e jovens que estão num ambiente totalmente distinto e diferente, lutando por outras coisas totalmente distintas e diferentes. Só que os nossos adolescentes e os nossos jovens hoje, eles estão pressionados para chegar neste lugar de sucesso, rápido, logo, e quando ele não chega lá, ele não só, preste atenção nisso, ele não só tem um sentimento de que ele está atrasado. Se fosse só isso, talvez dos males o menor, mas ele não tem só esse sentimento, ele tem um sentimento de que, ou ele está fazendo alguma coisa errada, porque se ele não chegou lá e outros chegaram, alguma coisa errada eu estou fazendo. E ele pode ter 2, e esse é pior de tudo. É quando ele não vê que ele não consegue identificar que ele está fazendo uma coisa errada, mas a leitura que ele faz é: eu devo de ser algum erro. Tem alguma coisa errada comigo. Não pode, que todo mundo consegue e eu não consigo. Eu talvez não tenho condições. Eu sou o erro. Ele deixa, de novo, não só de sentir que ele está atrasado, não só de achar que tem alguma coisa errada, que ele está fazendo de errado, mas ele começa a achar que tem alguma coisa de errada com ele. E aí, esse é um grande problema. Então eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero poder tentar ajudar você, adolescente, você jovem, você pai, que está inserido dentro deste ambiente. E o meu desafio com você hoje é conversar com essa galera que está sofrendo essa crise de insuficiência, que eles sempre têm esse sentimento de que está faltando algo, de que eu sempre estou correndo atrás e eu nunca chego. Existe um abismo entre onde eu estou e aonde eu deveria de chegar. Eu acredito que todos nós, sejamos adolescentes ou jovens, nós temos um sonho de chegar em algum lugar. Eu lembro, com 16 anos, eu sonhava e pensava assim: quando eu tiver 25, eu vou ter conquistado isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Hoje eu tenho 52 e ainda não alcancei o sonho dos 25. Claro que com 17 anos eu me converti e muitas das minhas prioridades mudaram, muitos dos meus valores mudaram, coisas que antes era top da minha lista passaram a ser a última coisa que eu estava buscando. Muita coisa mudou, mas a questão é que todo adolescente e jovem, ele sonha. Existe uma chama, e preste atenção, jovem e adolescente, existe uma chama dentro de você, que você acredita que vai conquistar o mundo, que você vai mudar o mundo, e essa chama quem colocou foi Deus. Porque Ele colocou dentro de você esse sentimento de ir, de avançar, de correr, e eu amo trabalhar com jovens por isso, porque ele é, na sua essência, ele é automotivado, né? Você dá um pontapé no traseiro dele, ele sai correndo, e bora, 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 e ele vai, cara, porque ele tem isso dentro dele. Só que hoje nós vivemos numa sociedade que tem colocado uma pressão emocional absurda sobre esta galera, e eles têm paralisado. Eles têm tido dificuldades de chegar adiante, justamente porque eles estão lidando com essa crise que ele se sente, dessa crise de insuficiência. Eu me sinto insuficiente, eu não tenho, não consegui chegar, e eu acho, e esse é de novo o problema, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou conseguindo chegar lá. Eu quero conversar com você, buscando basear, obviamente, nos princípios da palavra de Deus. E aí tu vai me dizer assim: mas Anderson, não existia rede social quando a Bíblia foi escrita. É verdade, você tem razão, tinha mesmo. Mas tem valores que a Bíblia fala lá atrás, que ele tem passado por 2000 anos, e eles continuarão sendo verdadeiros daqui a 2000 anos, se Jesus não voltar, porque são valores e princípios.
E eu quero que nós venhamos a aprender com um cara chamado Jesus. E por que, Anderson, nós vamos aprender com Jesus? Primeiro, porque é Jesus. Mas, Anderson, presta atenção. A Bíblia, ela fala da vida de Jesus até os 12. E quando a Bíblia volta a falar de Jesus de novo, ela fala quando ele tinha 30. Então, se porventura tu não te deu conta, dos 13 aos 28, que é a geração Z, a Bíblia não fala nada de Jesus. Como é que a gente vai aprender sobre Jesus se a Bíblia não fala nada deste período? É verdade, tu tem razão, talvez eu errei de personagem. Obviamente que não, foi tudo friamente calculado. Por que nós vamos aprender com Jesus? Ainda que nós não saibamos o que acontece nesse período, eu não fui atrás de livros apócrifos para saber o que ele viveu, mas a Bíblia nos fala do que aconteceu antes e do que aconteceu depois. Nós vemos como ele se preparou para essa jornada e nós vemos como ele viveu a partir da sua preparação. Nós sabemos como ele viveu até os seus 12 e aquilo que o conduziu para passar por este período, chamado da geração Z de hoje, até quando ele aparece com 30 anos de idade, fora desse corte, e como ele se porta no mundo. E para isso, eu quero ler com você, lá em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 51. Abre lá, eu já vou ler. Só para contextualizar você, essa história é os últimos versículos, nós vamos ler os 2 últimos versículos de Jesus menino com 12 anos. A partir do capítulo 3, Jesus já é adulto. Então há esse corte, nós estamos lendo bem no corte da história de Jesus. O que antecede esses 2 últimos versículos é aquela famosa história que você já deve ter ouvido falar. Maria e José saem de Nazaré, a sua cidade, onde eles moravam, e vão a Jerusalém para adorar e participar das festividades que aconteciam em Jerusalém. Terminado esse momento, eles retornam, fazem caminho de volta a Nazaré. Indo um dia de caminhada, eles chegam no final do dia e perguntam: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ô Maria, eu achei que estava contigo. Não, José, eu achei que estava contigo. Nós saímos de lá, ele estava contigo. Não, mas eu achei que ele estava contigo. Não, mas eu achei que estava contigo. Perdemos Jesus. Volta, um dia de caminhada de novo, chega em Jerusalém, onde ele está no templo, conversando com os doutores da lei, e todos impressionados com a sabedoria daquele menino, como ele lidava com tudo aquilo. Maria e José dão um esporro em Jesus, dizendo assim: você está maluco, não faz assim, o meu coração não aguenta, eu sou cardíaco, não faz um negócio desse, vai dar um problemaço. Não, tu tem que estar ligado, cara. E aí ele responde: precisava que eu estivesse cuidando, não sabem vocês? Eu precisava estar cuidando das coisas do meu pai. Assim ele responde. Maria ouve, entende, pega ele e faz o caminho de volta, que é o verso 51. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui diz que Jesus, e não é detalhe, presta atenção, ele sai de Jerusalém, que era a cidade hypada, era o hotspot, era onde todo mundo estava olhando. Os olhos do mundo estavam voltados para Jerusalém, sempre foi a grande cidade. Ele estava em Jerusalém. José e Maria voltam com Jesus a Nazaré, 12 anos de idade. Nazaré era um vilarejo, uma cidade pequena, não reconhecida em Israel. Ela era tão não reconhecida, ela tão insignificante, que quando Jesus aparece no seu ministério com 30 anos, Filipe chama Natanael e diz assim: Natanael, está vendo lá? Aquele lá é Jesus, ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus. A pergunta de Natanael, ou o questionamento de Natanael para Filipe assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era esse lugar não reconhecido, era uma cidade que não estava nos olhos do mundo. Pois bem, Jesus, primeira coisa que ele sai do olhar da multidão e ele entra offline. Ele vai para um lugar onde ele está longe dos olhares, onde ele vai começar a construir uma jornada. Ele não está atrás de stories,
Ele está atrás de fazer a história. Nós vamos aprender com um homem que não só fez história, mas ele dividiu a história antes dele e depois dele, Jesus. Um cara onde não só teólogos estudam a sua vida, mas filósofos estudam, administradores estudam, psicólogos estudam. Um cara onde o mundo inteiro, crendo nele ou não, precisa se dobrar aos seus ensinamentos e reconhecer que ali houve um cara que passou, não de qualquer forma, no mundo, mas ele fez história. Nós vamos aprender, cara, que a vida não é só um stories de 24 horas ou um reels de 1 minuto e meio que vai fazer com que eu seja alguém, mas o que vai fazer com que eu seja alguém é a história que eu estou construindo, e história é legado. História é algo que eu construo, não é nem o que eu deixo como bens material, isso é herança, a história vai além. Ele vai além disso tudo, ele é um legado, é uma construção que eu faço. O que nós queremos é que os nossos filhos façam história. Não é que eles apareçam em um Reels de 24, em um Stories de 24 horas ou um Reels de 1 minuto e meio. Nós estamos esperando que viralize alguma coisa, que eu venha aparecer, que de repente eu exploda por algum momento. A fama ela vem e ela vai. Jesus também foi famoso. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por todas as regiões, mas a fama de Jesus não mudou quem ele era. Ele conseguiu lidar com isso, porque antes da fama, ele foi preparado aqui, aonde ninguém via, num lugar insignificante, aonde o seu coração foi construído, para que quando ele aparecesse, fosse exposto para a multidão, para milhares de seguidores, para um monte de gente que dava like e curtida, que o seguia. Ele também conseguia lidar com essa galera quando todos viravam as costas, ele olhava para os seus discípulos e perguntavam: e vocês vão embora também? Vão me deixar sozinho? Qual que é? Porque ele conseguiu construir dentro dele algo que ele não dependia dos seus seguidores ou dos likes. Ele não veio fazer um stories ou um reels viralizar, ele veio fazer história. Ele vem para Nazaré, ele vem para o lugar offline, aonde ninguém viu, aonde ninguém percebia o tempo que ele parava, ali, construindo uma jornada. Segunda coisa que o texto fala, é que ela diz que ele lhes era sujeito. Numa outra versão diz que Jesus era obediente aos seus pais. Ele era um adolescente, ele tinha 13 anos de idade, quando ele está em Nazaré. Jerusalém já não sabe mais desse menino. Os doutores da lei aqui já não sabem mais o que acontece, e ele está lá se preparando. Nesse lugar que ele está se preparando, ele entendeu um princípio precioso demais, de se submeter aos seus pais. Adolescentes, preste atenção. Jovens primeiro, se você já é um jovem, já passou dos 18, já vive a sua vida, já mora sozinho e tal, mano, obviamente você não precisa pedir dever obediência aos seus pais, você já é adulto, já é dono da sua vida, você vai viver a sua vida. Você pode ter um grande conselheiro no seu pai e na sua mãe, mas você é responsável pela sua vida. Se porventura você é um adulto, um jovem já depois dos 18 e ainda mora com seus pais, sugiro você pelo menos respeitar as regras da casa, senão vai dar um BO enorme esse negócio aí. Então, já que você mora lá e tem regras na casa, sugiro você respeitá-las. Mas se você é um adolescente, cara, preste atenção. Precisamos aprender com Jesus alguma coisa. Eu sei que você está numa fase onde você olha para o seu pai e diz: ele é um careta, ele é um velhão, ele é um bobão, ele não entende. Afinal, você está no auge da sua sabedoria aos 16 anos de idade. E tudo que você vê no mundo, você consegue ter uma percepção clara do que está acontecendo, da certeza disso tudo. E é natural, já falei uma outra vez aqui, é da psicologia. Os adolescentes, eles vão crescendo, eles veem nos pais os erros dos pais. E Deus fez assim, para que eu identificasse nos erros dos meus pais e no meu coração, e todos nós aqui que somos casados fizemos isso. Quando eu tiver a minha casa, na minha casa isso não vai acontecer. E a gente faz exatamente igual. Porque a referência que nós temos é a nossa casa, cara. É o que a gente viveu, é aquilo que está ali, é a nossa casa. Nós acabamos replicando aquilo. Mas por que nós temos esse sentimento de olhar e identificar que meu pai é careta, que eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele outro, na minha mãe eu não gosto disso, eu não gosto daquele outro, e que eu quero construir a minha casa, o meu objetivo? Porque é ali que nós vamos desconectando dos nossos pais e construindo a nossa própria vida. Do contrário, nós estaríamos morando com 40 anos de idade, ainda morando com o nosso pai e com a nossa mãe. E não dá. Vou falar um negócio para vocês. O Tim casou, saiu. A Bel está morando fora também. Então eu e a Emília de novo sozinho em casa. É muito bom. Cara, é muito bom. Nossa, é muito bom. Então, quando a gente vê os adolescentes assim,
cara, eu estou feliz com eles, porque eu quero que eles mesmos achem os defeitos. E eu falava com o Tim e com a Bel, digo, eu entendo vocês estão achando que a gente é uns idiotas, uns bocó e tal, e eu estou feliz com isso, porque eu quero que vocês... Entendeu? Vaza, toma um rumo. Eu quero que um dia vocês tomem um rumo. Vão mesmo, cara. Vão construir a vida de vocês. Está tudo certo. Não tem problema de ser passado por bocó por algum tempo. Está tudo certo. Eu consigo lidar bem com esse negócio. Mas deixa eu te dar um conselho. Eu falava com os meus filhos isso. Olha para mim. Cara, acha que eu sou um idiota. Acha que a gente é uns caras que não entende nada. Está tudo certo. Só lembra de um negócio. Aqui em casa tem um velho e uma velha que te ama pra caramba. E que vai amar vocês, e que não importa o que aconteça, a gente vai amar vocês. E nós estamos aqui, não para ditar regra, nós estamos aqui para tentar ajudar vocês ao máximo. Então, acha que a gente é uns bocó, tá tudo certo, não tem problema. Mas saiba que aqui a gente ama vocês, cara. E aqui nós queremos construir um porto seguro, onde não importa o que aconteça lá fora, nós vamos estar com vocês. Se vão fazer caca lá fora, e fizerem caca, vem e fala para a gente. Provavelmente eu vou disciplinar vocês por causa disso. Mas a gente vai limpar junto essa caca, porque a gente é família. A gente vai caminhar junto, a gente construiu isso junto. Nós estamos aqui por esse negócio. E aí, cara, quando a gente consegue ter essa percepção, Jesus entendeu isso. E a Bíblia diz que ele era Jesus. Ele se submetia aos seus pais. Ele entendeu neste processo de adolescência que, cara, eu preciso entender algo que talvez eu não estou entendendo. Ele era um cara, nós vimos lá, diante dos doutores da lei, impressionante esse menino. Mas a Bíblia diz que ele se submeteu aos seus pais. A Bíblia continua esse verso e ela diz assim: mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Eu já volto a esse texto, eu vou voltar para ele, mas me permita pular, que eu quero conversar primeiro com os adolescentes e com os jovens. O verso 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E aqui que nós aprendemos como lidar neste processo offline, aqui em Nazaré, como eu lido com tudo isso. E é com você, adolescente, que eu quero conversar. É com você, jovem, que eu quero conversar. Você que tem mais de 13 e menos de 28. É com você, geração Z, que eu estou conversando. Jesus, a gente não sabe como ele viveu dos 13 aos 29. A gente não sabe. A Bíblia não registra isso. Mas a Bíblia registra como ele se preparou para cruzar essa jornada. E aqui diz que neste período, desse intervalo, neste recorte de anos, aconteceu algumas coisas na vida de Jesus. A primeira, ele cresceu crescimento teve em várias áreas, que é o que acontece com ele, mas ele cresce primeiro em sabedoria. Preste atenção. Sabedoria é uma prerrogativa divina, já falei aqui também. A gente não consegue desenvolver sabedoria. A gente precisa pedir, quem tem falta peça a Deus, e Deus dá liberalmente. Mas o que é sabedoria? É a habilidade que eu tenho de pegar o conhecimento e aplicá-lo. Isso é sabedoria. É eu ter um conhecimento e com este conhecimento eu aplico ele na hora certa, no lugar certo, eu digo a palavra certa, no momento certo que precisa ser dito. Esse cara é um cara sábio. É quando ele me traz uma resposta, uma solução a um problema, onde ele tenha um conhecimento de algo e ele consegue aplicar este conhecimento para que ele resolva aquele problema naquele momento. Esse é um cara sábio. Só que note, sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Mas para isso eu preciso ter conhecimento. Provérbios fala isso: adquira conhecimento e peça sabedoria. Conhecimento se adquire, e conhecimento não se adquire de uma hora para outra. Preste atenção. Hoje, a nossa sociedade é a sociedade, na história da humanidade, que mais tem informação. Eu sou da época, quando fala assim é velho, eu sou da época que para te ter uma informação, tu comprava um jornal. E aí, para te ter a nova informação, era só daqui a 24 horas, quando o jornal vinha no outro dia. Hoje o jornal, pouco ainda tem, esses dias eu ainda vi alguma coisa por aí, mas ele já sai da impressora desatualizado. Porque nós temos mais informação hoje do que qualquer geração. Nós temos acesso a qualquer coisa em tempo real, no mundo. Mas, meu irmão, preste atenção, informação não é conhecimento. Por mais que nós tenhamos muita informação, nós não temos conhecimento. Conhecimento é informação processada. É eu pegar aquela informação e me debruçar sobre ela. E eu me debruçar sobre ela. E eu fazer comparativos, e eu comparar, e eu entender. E de repente eu vou construindo conhecimento. Com um monte de informação que eu tenho, eu vou construindo conhecimento. O problema é que hoje, nessa montanha de informação, nós ficamos imersos, submersos
dentro desse monte de informação e não sabemos para onde olhar e o que de fato viver. Nós só somos aquele monte de informação jogada para dentro da gente. E de novo, nós temos aí uma geração de jovens perdida com tanta informação, porque não sabe para onde ir. É muita informação. O que ele não tem só é conhecimento, e não tendo conhecimento, não tem sabedoria. Jesus cresceu em sabedoria. Ele parou, ele buscou, e a graça de Deus veio sobre ele em sabedoria. Segunda coisa que Jesus cresce, ele cresce em estatura. Obviamente, era um menino de 12 anos, ele não chega lá aos 30 no mesmo tamanho. Ele cresce fisicamente, ele cresce. A Bíblia fala que Deus dá a ele crescimento físico, em estatura. Mas isso não é só o tamanho de Jesus. Nós vemos um Jesus, talvez naquela época ninguém tinha isso, mas nós não vemos Jesus preocupado com qual cor de roupa, ou que tipo de cabelo, ou se a foto que eu vou postar ela precisa ter determinado filtro, se eu preciso colocar alguém de IA do meu lado que me deixe melhor. Ele não está preocupado com isso, nós não vemos ele questionando quem ele é na sua essência. Obviamente que eu estou ironizando algumas coisas, mas nós não vemos em nenhum momento na vida de Jesus, nos evangelhos, no Jesus adulto, que ele aparece para o ministério, quando ele é exposto para todo mundo ver, nós não vemos ele questionando nada dele. Ele conseguiu lidar muito bem consigo mesmo, com ele quem ele é, na sua identidade, na sua essência. A terceira coisa é que Jesus cresce, ele cresce em graça. E ele não só cresce em graça em uma dimensão, ele cresce em graça em duas dimensões. A Bíblia diz que ele cresce em graça diante de Deus e diante dos homens. E isso para mim é sensacional. Porque esse Jesus de 12 anos, que ele aparece lá no templo e depois ele desaparece, mas a Bíblia afirma que ele cresce em graça diante de Deus e diante dos homens. Para ele crescer em graça diante de Deus, ele precisa ter desenvolvido um negócio. Ele precisava conhecer o caminho do trono. Ele precisava, no lugar secreto, conhecer quem Deus era. Jovem, adolescente, você precisa conhecer o caminho do trono. Não é porque o seu pai, não é porque o seu líder, não é porque o seu pastor, não é porque sei lá quem ele faz, não interessa. Nós não conseguimos derramar sobre o outro como herança o caminho do trono. Ele precisa ser feito individualmente. Cada um tem que construir a sua jornada. Nós podemos ser ajudados, nós podemos ser discipulados, nós podemos ser mentorados, mas o caminho do trono, eu e você e nossos filhos, e você jovem, você adolescente, você vai precisar fazer. Isso era tão forte na vida de Jesus, que diante da pressão, que diante das dificuldades, que diante do momento, ele parava e ele cresceu em graça diante de Deus. O céu olhava e dizia: eu conheço aquele menino, eu sei quem ele é. Por quê? Porque ele vem aqui de vez em quando. Ele entra nesse lugar celestial, nesse lugar de adoração, nesse lugar do trono. Eu escuto as suas orações, elas chegam aqui diante de mim, diante do trono de Deus. Dele eu conheço quem ele é. Ele cresce em graça diante de Deus. E isso era tão forte que quando ele aparece, ele é exposto para a multidão, onde todo mundo começa a ver, seguidores vêm, likes começam a aparecer. Nos momentos de dificuldade, o que ele fazia? Ele dizia: galera, vai para lá que eu vou entrar no meu lugar de intimidade, porque ele aprendeu lá, offline, lá fora em Nazaré, crescendo diante de Deus no lugar secreto. Adolescente, jovem, me escute, nós precisamos construir o caminho do trono. É aqui que você vai conhecer o teu Deus. Não é o Deus do teu pai, é o teu Deus. Não é o Deus do teu pastor, é o teu Deus. Não é o Deus do teu líder, é o teu Deus. Você precisa conhecer o teu Deus. E é aqui, cara, Jesus crescia em graça diante de Deus. Mas não só diante de Deus, ele crescia em graça diante dos homens. O que isso significa? Que Jesus era verdadeiro diante dos homens. As pessoas que caminhavam com ele, aquele menino aquele adolescente, que se tornou um jovem de 18 anos, 20 anos, 21 anos, que tinha relacionamentos, que tinha amigos, que caminhavam com ele. Nós não sabemos como isso funcionava, de novo, a Bíblia não fala. Mas que caminhavam com ele, viam nele alguém que tinha um coração precioso. Alguém que eles gostariam de caminhar ao redor. Alguém que para eles era prazeroso estar, a ponto de que ele crescia em graça diante dos homens. Os homens olhavam e diziam: cara, esse menino do Zé aí é fera, velho. Esse é um menino diferenciado. O filho do Zé e da Maria, ele é um menino diferenciado, cara. E isso é tão verdade, me escute isso. Isso é tão verdade, que quando ele inicia a sua jornada, que ele aparece com 30 anos, ele reúne 12 malucos, que já caminharam com ele, que já conheciam ele, que já tinham tido um relacionamento com ele. Não foi o primeiro encontro, eles já sabiam quem ele era. E ele olha para esses 12 e diz assim: abandone tudo que vocês têm e me sigam. Eles não pensaram duas vezes, porque eles sabiam quem estava chamando eles. Aquele homem havia crescido em graça diante dos homens.
Jesus cresceu em graça diante dos homens. Eles sabiam o que ele carregava. Eles olhavam, eu quero caminhar com ele, porque eu sei que se eu caminhar com ele, vai me levar a lugares onde eu não posso imaginar. E Jesus olha para eles assim, cara, eu vou fazer vocês pescadores de homens. A vida de vocês vai ser mudada. O destino de vocês vai ser mudado. E eles acreditaram nisso, porque Jesus cresceu em graça diante dos homens. Nós vemos essa geração de hoje, de adolescentes e jovens, desesperada pelo imediatismo, desesperada pelo stories. Eu estou atrás do stories, eu estou atrás que aconteça, que eu chegue lá, que eu atinja o meu objetivo. Jesus se preparou por anos e anos. Ele está lá, offline, construindo processo, se preparando no processo, para que quando ele apareça aqui, aquilo que ele construiu lá, ele tenha condições, no momento de maior angústia e de maior pressão, onde ele está de braços abertos numa cruz com uma coroa de espinho na cabeça, um lado sangrando, ele olhar para aquelas pessoas e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só alguém que lá construiu resiliência, que lá, quando ninguém via, cara, ele conseguiu caminhar com Deus e entender como se vive relacionamento, é quem tem condições de responder dessa forma no momento de pressão. O que nós vemos hoje é uma geração fragilizada, uma galera de novo do imediatismo, eu preciso aquilo. Só que, meu irmão, nós não queremos construir isso. Eu realmente creio que nós somos chamados para mudar o mundo, não o mundo planeta Terra, mas o nosso mundo, o mundo onde nós estamos inseridos, as pessoas a qual nós nos relacionamos. Nós somos chamados para mudar o mundo, nós somos agentes de transformação. Existe algo que o Senhor colocou sobre nós. Jesus fala disso, a luz que habita em nós precisa ser colocada no alto, para que ilumine toda uma cidade. Nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Existe algo dentro da gente, uma chama, de novo, que Jesus colocou dentro de cada um de nós, de que acreditamos que possamos mudar o mundo. Foi Deus quem colocou. Nós não podemos permitir que ela seja suprimida a partir de uma pressão de um algoritmo. Nós não podemos permitir que ela seja suprimida a partir de uma relação a qual nós estamos inseridos hoje num mundo. Mas Anderson, como a gente lida com isso, a gente não sabe. Exatamente, ele é novo para todo mundo. Ele é novo para você, adolescente. Ele é novo para você, pai. Ele é novo para todos nós. Falei no início. Mas então agora nós vamos parar de acessar a internet. Não tem como. Já era. Isso aí já foi. Essa daqui é só mais, cada vez mais. O que nós precisamos é saber lidar com isso. Esse é o nosso desafio. O desafio da nossa geração é como nós vamos lidar com isso. Saber o momento de entregar, e o Robson falou isso semana passada, né? Saber o momento de colocar uma tela nos nossos filhos, qual é o momento de deixar o acesso a ele, a este mundo, a essa pressão, quando ele vai estar preparado para lidar com essa pressão do algoritmo, quando ele vai conseguir fazer isso, e eu protegê-lo, dizer, cara, só um pouquinho, existem algumas coisas que são reais, e outras que são imaginárias. O mundo do algoritmo, na maioria das vezes, o que você vê ali é a pose que ele para, é o jeito que ela faz, mas eu preciso ser igual a musa fitness da internet, eu preciso ser igual o maromba do não sei o quê, e nós começamos a viver um artificialismo, sem uma realidade. Eu estou atrás do stories, e não de uma história. Voltando a Maria, final ela diz, do verso 51, mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E agora eu quero conversar com você, papai, com você, mamãe. Eu quero conversar com vocês que estão lidando com o seu filho e que talvez você não saiba exatamente como lidar, porque é novo, e assim é. E se eu puder dar alguns conselhos para você, e aprendendo com Maria, que foi uma excelente mãe, e que cuidou demais de Jesus. Maria, ela teve algumas ações que para mim são fundamentais. Ela cuidou de duas coisas importantes na vida de Jesus. A primeira, ela preserva a identidade de Jesus. E a segunda, ela preserva o destino de Jesus. Ela cuida de quem Jesus era, na sua identidade, e para onde ele ia. Isso é tão verdade, que quando Jesus, com 30 anos de idade, ele vai para as bodas de Caná da Galileia, para um casamento, João capítulo 2, e ele está lá e acaba o vinho. Vocês já me ouviram falar dessa história também. Acaba o vinho, Maria chega para Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Não faz sentido Maria dizer isso para Jesus. Jesus não era dono de vinícola, ele não tinha estoque de vinho em casa, ou se tinha, pelo menos a Bíblia não fala. Faria muito mais sentido Maria ter chegado para Jesus e dizer assim, Jesus, quebraram a cadeira, porque Jesus era carpinteiro, ele vai lá e resolvia esse negócio. Fazia muito mais sentido, cara, quebraram a mesa. Não, ela chega e diz, Jesus, acabou o vinho. E por que ela diz isso? Porque ela estava grávida, 30 anos de uma promessa, que o seu filho seria o libertador de Israel. 30 anos atrás, um anjo apareceu para ela e disse assim, o teu filho, seu nome é Emanuel, é Deus conosco.
E ele veio para trazer libertação à humanidade. Por 30 anos ela cuida desse menino. Ela preserva a sua identidade e o seu destino. E com 30 anos de idade, ela olha para ele e diz: Jesus, vamos cumprir, cara. É hora de isso acontecer. Final da história. Jesus opera o seu primeiro milagre e ele inicia o seu ministério. Maria cuidou da identidade, preservou a identidade do seu filho e o destino do seu filho. Cara, talvez você diga assim: mas eu não sei para onde Deus está empurrando o meu filho. A gente não sabe exatamente, a gente não consegue empurrando no sentido de destino. Talvez a gente não consiga saber exatamente para onde vai. Mas você que acompanhou o seu filho durante 18, 19, 20, 22, 24 anos, cara, alguma coisa aqui dentro do teu coração precisa queimar. Você não vai dizer para ele o que ele deve de fazer. Não é só porque você foi médico, ele tem que ser médico. Não é só porque você foi um advogado, ele tem que ser advogado. Não é porque se você foi um arquiteto, ele tem que ser... Não é por causa disso. A gente não está fazendo esse negócio. Mas você precisa conseguir ler o coração dos teus filhos. O que queima dentro dele? O que está ali? E como eu posso ajudá-lo a chegar naquele lugar? Eu não vou fazer por ele, eu não posso fazer por ele, porque a construção é dele, a jornada é dele. Eu preciso permitir que ele tenha os seus percalços, que ele também tenha as suas dificuldades, que ele também tropece, que ele também faça bobagem, faça as cacas dele, e que ele vai ter que aprender a limpar. A gente aprende assim, a gente aprende errando. Não é assim? Quem está mais tempo, a gente aprende demais errando. Demais errando. Então a gente tem que deixar que eles também erram, para nós podermos estar perto deles. Se talvez hoje você não consiga ter uma noção clara do que está acontecendo com o seu filho e qual é de fato a sua identidade, para onde ele vai, se eu puder lhe dar um conselho, talvez é a hora de você estar um pouquinho mais perto dele. Talvez é a hora de você escutar um pouquinho mais o coração dele. O que está queimando ali dentro? O que está pulsando ali dentro? Para de construir uma ideia que tem que ser assim. Para de tentar achar que ele tem que corresponder com o que você correspondeu. A gente que vive isso e hoje não consegue identificar como ele pode estar cansado. Não faz sentido meu filho estar cansado. Meu filho tem 14 anos, está cansado. Cansado do quê? Ele tem 17 anos. Não aguento de cansado. Cansado do quê, mano? E aí a gente tem o costume de dizer o seguinte: na minha época. Não, mas não aguento mais, estou cansado de ir para a aula. Só um pouquinho. Na minha época, eu caminhava 15 quilômetros. Atravessava 3 rios. Matava 2 leões para chegar na escola. E avante pega na porta da escola. Não pode que tu está cansado. Não faz sentido tu estar vivendo esse negócio. Na nossa cabeça, que nós não estamos inseridos nesse mundo, nós não estamos dando conta que os nossos filhos eles estão pressionados demais com um monte de coisa. Você talvez já esteja sentindo isso. A tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida. A promessa lá atrás, quando começou a surgir a tecnologia, começou a surgir esse negócio, nós tínhamos tudo aqui na palma da mão, a ideia era que a nossa vida ficasse mais fácil, que nós não precisássemos mais ir no banco, que nós não precisássemos mais fazer um monte de coisa. Tudo a gente faz aqui para que nós tivéssemos mais tempo para as nossas coisas e aproveitar a nossa vida. Resultado, estamos mais cansados. Nós estamos angustiados. Tem um livro, talvez você já leu, já recomendei ele aqui anos atrás, de um filósofo sul-coreano, professor de uma universidade em Berlim. Ele é cristão também. E ele escreveu vários livros, mas um deles, A Sociedade do Cansaço, onde ele faz uma leitura da nossa sociedade. Já não é de agora, esse livro já tem talvez uns 10 anos, eu acho, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele já é velho, teoricamente, mas ele já conseguiu identificar que a nossa sociedade, ela está cansada. Nós estamos cansados. Nós estamos sempre com o sentimento de que se eu não estou aqui o tempo inteiro, eu estou perdendo alguma coisa. Se eu não estou aqui o tempo inteiro, alguma coisa aconteceu e eu não vi, então eu tenho que estar no meu Reels, eu tenho que estar no meu Direct, eu tenho que estar no meu WhatsApp, eu tenho que estar respondendo e-mail, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque se eu não tiver com isso aqui, aconteceu alguma coisa e eu não estou vendo. A gente sai de casa sem celular, acho que está nu, né? Meu Deus do céu, cadê meu celular? Porque tudo está ali. E a gente está sofrendo uma pressão absurda. E a gente está cansado. O seu filho, o seu adolescente está cansado. O seu jovem, ele pode estar cansado. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que todo mundo é assim. O que eu estou dizendo é que talvez está acontecendo algo dentro da sua casa e você não está conseguindo enxergar. Está acontecendo algo ao seu redor e você não está conseguindo fazer essa leitura. E eu queria lhe dar alguns conselhos. O primeiro, reconheça isso. E para que nós possamos chegar até Ele, que sejamos empáticos, que nós possamos sentar com eles. Enquanto a rede social, ela fala para o seu filho, você precisa conversar com ele. Você precisa sentar com ele. Tira celular,
Vamos sentar na mesa, vamos olhar no olho, vamos conversar. Leva para algum lugar, vamos sentar na padaria. Eu fazia isso com os meus, né? Eles sabiam que alguma coisa vinha quando ia para a padaria. Mas vamos sentar em algum lugar. Cara, sem outra interrupção, olho no olho. Eu quero ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero saber o que está acontecendo aqui dentro. Que sejamos empáticos, que sejamos próximos. Maria guardou tudo no coração. E ela foi cuidando, zelando de duas coisas. Eu estou repetindo, eu sei, mas é importante. Da identidade de Jesus e do seu destino. Cara, eu vou cuidar de você, para que você chegue lá, e vou celebrar quando você chegar. Mas é um processo. Não é da noite para o dia. Ah, mas eu conheço gente que conseguiu. É o ponto fora da curva. E o algoritmo diz para você que se você não é assim, você está errado. Você está atrasado ou você é um erro. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu sei que nós sabemos disso, mas, cara, quando eu era adolescente, jovem, eu sei que existia ansiedade, eu sei que existia depressão, eu sei que existia crise de pânico, mas a gente não ouvia falar disso, cara. Isso não era do nosso ambiente, isso não estava inserido na nossa realidade. Eu não tinha colega com depressão. Eu fui saber de depressão depois, quando me falaram que tinha alguém que era depressão. Ah, isso aí é depressão, de gente adulta. Hoje nós vemos adolescentes e jovens se cortando, sofrendo, angustiados, numa pandemia emocional, de pessoas sofrendo, jovens, adolescentes, sofrendo terrivelmente com isso, porque estamos inseridos num mundo que nos incentiva, nos empurra para isso. Mas este mundo, o mundo dos stories, ele não é real. O que nós queremos construir é um legado, é uma história. Nós queremos fazer a história. Não vamos abandonar a internet, não estou dizendo isso, não tem nem como. Nós vamos aprender a lidar com isso. Nós vamos aprender a como eu me posiciono frente a toda essa realidade. Uma das coisas que ajuda pra caramba, e se eu puder lhe dar outros conselhos. O seu filho hoje, ele não está precisando mais de uma torre de controle. De alguém que diga para ele, vem para cá, vai para lá, sobe aqui, desce aqui. Tantas jardas para cá, tantos graus para lá. O que ele precisa hoje é de um porto seguro. Claro que nós vamos direcionar os nossos filhos, claro que nós vamos dar orientação aos nossos filhos, claro que nós vamos dizer para eles, cara, não vai por esse caminho, isso aqui não é bom, não vai por aquele caminho. Mas mais do que nós ficarmos ditando regras, eles precisam um porto seguro. Um lugar, preste atenção, aonde eles podem errar. Porque se eles não puderem errar com vocês, e aprenderem a errar com vocês, eles nunca vão aprender a voar. Nós aprendemos, já falei há pouco, nós aprendemos errando. Se existe um lugar onde eles podem errar, é conosco. É lá dentro de casa. É ali, cara, com a gente. E a gente vai abraçar, vai acolher, vai entender, vai ouvir. Vai ter a empatia. Nós vamos dizer, cara, nós vamos caminhar junto. Nós vamos caminhar junto nessa jornada. Nós vamos chegar lá e vamos chegar lá junto. E uma terceira coisa, eu acho, que eu quero aconselhar você. Existe um poder enorme na sua cicatriz. Você não tem noção do que a sua cicatriz pode falar ao seu adolescente e ao seu jovem, e eu me explico o que eu quero dizer com isso. É um paradoxo. Mas o seu jovem, o seu adolescente, a sua jovem, a sua adolescente, ela olha na rede social e ela está olhando aquilo. Ela está atrás daquele mundo perfeito. Ela está atrás daquele mundo perfeito. Ela deseja aquele mundo perfeito. Aquilo a atrai. Ao mesmo tempo, ela está cansada da perfeição. Porque ela olha para aquilo, ela não chega lá, ela não consegue chegar lá, ela olha para si e ela não se enxerga. E existe um abismo entre onde eu estou e onde eu gostaria de estar. E aquilo que ela gostaria de ser, gerou nela um cansaço, gerou nela uma decepção. E ela não precisa de um pai, de uma mãe, que para do lado dela e seja modelo de como as coisas têm que acontecer. Dizer, minha filha, olha para mim, eu já venci, eu fiz isso, aquele outro. Ela não precisa mais de um super-homem do lado dela. O que ela precisa é de alguém que seja vulnerável, que alguém que mostre as suas cicatrizes. Está vendo? Sabe aquela vez que a gente passou aquele problema? Então, hoje é uma cicatriz, eu posso contar que a gente passou por isso. Mas para chegar até essa cicatriz, eu sangrei bastante. Talvez vocês não viram,
Vocês não caminharam com a gente tentou proteger vocês demais, mas eu preciso te dizer, eu te entendo. Talvez não na dimensão que você está vivendo, porque esse mundo a gente nunca viveu, mas de alguma forma eu consigo compreender a tua dor, porque eu já passei por algo semelhante. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar para os nossos filhos e vai começar a dizer assim, sabe que eu estou pensando, acho que eu vou tirar minha vida. Não é isso que a gente vai fazer. De jogar um monte de lixo para os nossos filhos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente consiga ser empático. Que a gente possa ser aberto e vulnerável. Onde o nosso filho possa olhar para nós e se identificar conosco. E dizer, opa, tem gente aqui também. Tem gente que nem eu, que tem os mesmos anseios, os mesmos medos, as mesmas angústias, que nem eu. Cara, meu pai, ele sente a mesma coisa que eu. A minha mãe, ela consegue me compreender no sentimento daquilo que eu estou passando. Onde eu encontro alguém com cicatrizes. Onde eu posso tocar e me identificar. Que faz sentido para mim. Portanto, papais, nós temos um desafio. E eu me incluo porque eu ainda tenho 2 que estão nessa fase, na geração Z. 3, com a Tina, que é a minha filha. Que é ajudá-los a protegê-los do algoritmo e ajudá-los a construir história. Que eles façam história. Que a pressão do algoritmo não os tire do foco. Que eles não venham perder a sua identidade, quem eles são, como filhos de Deus. E que eles possam alcançar o seu destino. Nós temos uma missão enorme com os nossos filhos. Ajudá-los diante de todo esse mundo complexo que nós estamos vivendo, cheio de desafios, cheio de informação, com pouco conhecimento, mas com pouca sabedoria. Ajudá-los a transicionar em tudo isso. Adolescentes, jovens, se eu puder lhe dar um conselho, mais um, de um monte que eu já falei. Nessa jornada, primeiro, o que o algoritmo te diz, ele não é real. O mundo que está inserido ali, ele não é real. Anderson, tu está dizendo que tu é contra pessoas estarem na internet, sendo influencers, terem likes. É claro que não. É óbvio que não. As profissões hoje, elas mudaram. Hoje não tem nem como a gente comparar nada com as épocas anteriores, porque hoje, cara, as pessoas estão ganhando dinheiro de formas tão distintas e tão interessantes. A internet, ela veio revolucionar, e a IA agora veio para fazer uma outra revolução que a gente não sabe ainda como isso tudo vai parar. Então não, cara, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando eu construo aqui, no offline, quem eu sou, crescendo, adolescente jovem, estou falando contigo. Quando eu cresço em graça, diante de Deus e dos homens, quando eu cresço em sabedoria e em estatura, quando eu saio para a exposição, eu posso ter 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eu posso estar só. Isso não muda quem eu sou. E não muda nem o destino para onde eu vou, porque algo foi construído lá. Então, eu não estou vivendo a partir de likes, de seguidores. Estou vivendo a partir de uma convicção de que eu vim fazer história. Então, se eu tiver muitos likes ou não, eu estou atrás de uma jornada. É para isso que eu caminho. É para lá que nós vamos. Jesus entendia isso. E para ele poder lidar com a exposição do Calvário, ele precisou construir lá, no anonimato de Nazaré. É lá que ele construiu. É ali, aos pés do Pai, crescendo em graça e conhecimento e sabedoria diante de Deus e dos homens. Ali, cara, ele cresce no anonimato. E quando ele é exposto, cara, não importa o que aconteça. Hosana, Hosana, o filho de Davi, ou crucifica-o. Essa mesma multidão que fez esses 2 momentos, dividido por apenas algumas horas, nada mudou em quem Jesus era, porque ele entendia quem ele era no Senhor, na sua identidade, no seu destino. Amém?